igreja! Meu Deus, quanta alegria estar aqui. É muita emoção junta, né? Matando a saudade e vendo o que Deus fez desde que eu saí daqui, né? E o que Ele fez e tem feito na minha vida também. E eu queria... O louvor ainda tá, né? Aquela parte, né? Eu sou filho de Deus. Como é importante a gente ter essa verdade muito clara dentro de nós. Porque seja num chamado missionário ou qualquer outra área que Deus te chamou para fazer, essa consciência de filho é que vai fazer toda a diferença na sua vida. E eu queria mesmo que vocês pudessem puxar esse trecho. E eu oro mesmo para que o Espírito Santo, que é Ele que testifica no nosso coração, que somos filhos de Deus, Ele possa estar testificando e marcando você nessa manhã, com essa convicção e essa certeza. Você é filho de Deus. Amém? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não mais. Eu sou filho de Deus. Muito obrigada, viu? Amo vocês. Obrigada. Então, eu queria ver com a mídia se está pronto, as fotos. Pronto. Eu não poderia entrar na palavra sem poder mostrar um pouquinho, né, do que Deus tem feito em Moçambique, daquilo que, né, Deus tem feito através da minha vida. E lembrar vocês, né, que vocês estão debaixo de uma visão missionária. Por mais que você não tenha um chamado para ir, mas como é importante você se ver fazendo parte disso. Né? Você está debaixo desse grande guarda-chuva, então não tem como você escapar. Você está debaixo dessa visão, e seja para o que Deus te chamou para fazer, né? Você também faz missões, você faz parte do que Deus está fazendo no Brasil e nas nações. Eu costumo falar que nós somos uma grande família, espalhada no Brasil e nas nações. E eu quero compartilhar com vocês. Aqui é o casal pastoral, né? Nós temos uma igreja Verbo da Vida em Moçambique. Ela está funcionando atualmente na Matola, que é colado com a capital Maputo. É como se fosse Socorro, parece até um bairro da capital. Então, a igreja funciona lá, né, sob a liderança do pastor Ricardo e da missionária Kate. Né? Eles são um casal. Pode passar. Aqui é uma parte da equipe missionária, né? Aqui está um casal de São Paulo. O Ronaldo, ele fez escola de missões comigo em 2018. E a Célia também, a missionária Célia Regina. E ali do lado está a Alessandra, que é a missionária líder da base da Jocum, em Moçambique. E ela serve, né, e congrega conosco lá na Igreja Verbo da Vida. Pode passar. Aqui foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu saí a primeira vez para caminhar sozinha na comunidade e andando, dando bom dia às pessoas. Deus nos conectou. Ele é de uma família, né, nasceu num lar muçulmano, mas ele sabia que tinha algo faltando. Né? E aí ele fez a aliança com o Senhor, começou a ir para a igreja, mas ele se mudou para mais distante, não pôde congregar conosco, mas eu creio em nome de Jesus que a gente se encontra, nem que seja com o Senhor. Pode passar. Aqui é a missionária Célia, né? E aqui é uma aluna da escola bíblica, né? Ela entrou na escola católica e eu conversando com ela, eu percebi que ela não tinha feito a confissão de entregar a vida para Jesus. E aí
foi justamente no momento que ela entregou a vida para Jesus. Ela tinha muitos questionamentos, muita coisa o Espírito Santo já estava fazendo dentro dela. E aí ela entregou a vida para Jesus. Aqui é o meu xodó. Aqui são as crianças. Ai, que saudade. Aqui eu estou dando aula para as crianças. A gente tem o projeto Saber, que dá reforço escolar, né, para essas crianças, uma vez por semana. E eu sou uma das tias, né, a minha turma é da 5ª e 6ª classe, e muitas delas não sabem ler ainda. Né, e Deus foi me dando estratégia de trabalhar textos e interpretação com elas, para que elas pudessem ler. E hoje elas conseguem ir lá na frente, ler com ousadia, porque o moçambicano ele é mais tímido. Né, ele é mais introvertido. Pode passar. Aqui é no orfanato, né, a gente uma vez por mês, junto com a Jocum, que faz esse trabalho, faz os aniversariantes do mês. E aí eu sempre vou ajudar, faço oração, levo a palavra. A gente sempre ajuda um ao outro. Pode passar. Aqui é servindo na escola bíblica, né, na monitoria. Hoje eu trabalho na monitoria e na secretaria e também com a divulgação para captar novos alunos. Pode passar. E vale ressaltar que do ano passado, né, 2024, e essa turma de 2025 dobrou a quantidade de alunos. E aqui foi quando eu encontrei, né, a equipe que saiu daqui do eMission, né, para a África do Sul. Gente, eu quero aproveitar e agradecer, porque eu sei que muita gente aqui semeou na minha vida, né, para estar lá. E vocês não têm noção de como foi a resposta de Deus essa viagem. Foi sobrenatural. Pode passar. Obrigada, Gabi, pelo convite. Aqui é o Centro de Cura, né? Eu sou secretária do Centro de Cura. O Centro de Cura já é uma realidade lá em Moçambique. Né? O ano passado, a gente implantou o Centro de Cura. Pode passar, que a hora só está passando. Então, aqui é meu xodózinho, Cairon. Eu queria só mostrar nessa foto, né, como é que as mamãs carregam as crianças lá. É confortável mesmo, a criança não vai cair daí. Né, muito segura, elas usam a capulana, inclusive eu estou vestida hoje com um tecido de capulana. Elas usam muito esse tecido amarrado na cintura, porque dali ela está com roupa normal por baixo. Se precisar, ela tira, amarra a criança, leva mercadoria. Se precisar também outras coisas, ela tem a capulana ali para ajudar ela. Pode passar. Aqui é fazendo a divulgação da escola bíblica. Pode passar. Aqui é em um dos cultos, né, orando pelos aniversariantes do mês. Eu estava na direção do culto nesse dia. Pode passar. Pronto. E aqui eu coloquei essa arte, por quê? Essa arte foi um presente do Felipe Rodrigues, vocês conhecem ele, né, lá do ministério. E foi a visão que Deus me deu desde o projeto da Escola de Missões. Na Escola de Missões a gente faz um projeto e Deus ele mostrava uma mão. E dessa mão, sementes e que dava vida. E a palavra que saltou foi essa, né? Alcançando vidas por meio da fé, da esperança e do amor. Então, essa visão que eu carrego no meu coração, não só em Moçambique, mas para onde Deus me levar, eu creio que foi uma visão que Deus colocou no meu coração e eu sigo com ela. Porque depois que eu fiz a escola de missões, hoje no meu coração eu digo o seguinte: para onde o vento do Espírito soprar, eu vou. Eis-me aqui. Eu amo o povo moçambicano, Deus tem algo comigo naquela nação, mas Deus já falou também de outros lugares, outros povos, então eu só preciso que Deus fale comigo. Ele falou, eu estou indo embora. Amém? Eu acho que é isso, né? Aqui tem o Pix, tem meu contato, tem a rede social, e eu vou estar lá, se vocês precisarem de mais alguma explicação, quer perguntar, tirar alguma dúvida, estou aqui, tá bom? E vamos para a palavra. Aleluia. Que responsabilidade, antes de começar na palavra, eu quero honrar e agradecer,
né, a vida do nosso apóstolo, do meu pastor, né, o apóstolo Darren e a mamãe Edma, né, eu me sinto mesmo do outro lado do oceano. É impressionante como eu me sinto pastoreada, né? Hoje eu sei que eu tenho um pai espiritual e uma mãe, né, que mesmo que a gente não fale todo momento, mas o Espírito Santo que nos conectou, dá essa liga, né, no nosso coração, e eu me sinto respaldada, eu me sinto cuidada, eu me sinto amada, e eu me sinto segura do outro lado, né, para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, né, como eu já falei para você, né, mas estende para a Edma, tem sementes de vocês espalhadas em nações que vocês não fazem nem ideia. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. E eu quero honrar de todo o meu coração a vida de vocês. Eu sou muito grata a Deus por esse cuidado, tá bom? E vamos lá. Irmãos, essa palavra, né, o poder da semente, ela nasceu no meu coração assim que eu cheguei aqui, porque não estava nos meus planos vir para o Brasil agora, né, mas a Leila, quem conhece aqui a Leila? Leila, fica de pé. Leila, ela lidera, né, junto com a mama, a ONG Fazer o Bem. Né, eu amo você, amiga. Mas ela, né, casou agora em agosto e ela disse que queria muito que eu participasse do casamento dela. Né, a gente se encontrou na África do Sul. E eu disse, amiga, é só um milagre. Eu não vou nem falar nada, porque de Deus, né, eu não duvido, Ele é capaz de fazer tudo. Mas, enfim, vim para o casamento da Leila e no chá, né, que teve, o Senhor começou a falar sobre semente. E eu olhava para a vida da Leila e eu lembrava da semente que foi lançada há anos atrás. Eu conheci a Leila, eu congregava ainda em uma outra igreja, né, eu conheci ela no salão de beleza. E ali a gente conversando, né, eu fiz o convite para ela ir para a igreja. Né, Leila começou a ir para a igreja, entregou a vida para Jesus. E hoje é essa mulher de Deus que vocês conhecem, quem tem o prazer, a oportunidade de conhecê-la de perto, ver o quanto ela é intensa e o chamado lindo que Deus tem na vida dela de conectar pessoas dos mais diversos lugares, das mais diversas nações. Deus coloca ela para conectar, para que o reino de Deus avance. Então, hoje eu vejo assim a grandiosidade que é, né, o chamado de Leila, e eu lembro, foi só uma pequena semente. Por isso que começou a nascer essa palavra e eu comecei a estudar, e as igrejas que têm me convidado, eu pergunto, Senhor, é a mesma palavra? E o Senhor, pode continuar. Porque essa palavra, cada vez que eu ministro, vai trazendo muito mais conhecimento ao meu coração. Em cada igreja eu percebo que o Espírito flui de uma forma diferente. Mas o poder da semente no reino de Deus, né? O reino de Deus é isso, é uma grande colheita, é uma grande semeadura. E você precisa ter consciência da abrangência grandiosa, que é o poder da semente. E eu queria começar com vocês lá em Marcos. Eu vou citar bastante versículos. Se não der para você acompanhar, só ouça e vá anotando. Depois você lê em casa com mais calma, tá bom? Eu vou pular por causa da hora, mas está lá em Marcos 4, do versículo 3 ao 8 e depois do 14 ao 20. A maioria de vocês, eu vou resumir aqui, conhece essa passagem da parábola do semeador, né? Que fala que o semeador saiu a semear e vai falando dos tipos de terreno que ele lançou a semente. Mas fala que ele saiu a semear. Independente do terreno, ele saiu semeando. E do versículo 14 ao 20, o Senhor vai estar explicando essa parábola, você pode ler com calma em casa, né, dos tipos de terreno, né, que é justamente aqui o coração do homem. A palavra vai sendo lançada e o Senhor vai explicando os tipos de coração, né? Alguns até brota algo, mas por causa das adversidades da vida, das coisas que vão acontecendo, aquela palavra ela é arrancada, né? Mas fala que as sementes, que elas vão frutificar e elas vão dar 30,
60 e a 100 por um. Então, a gente vai ver que sementes vão frutificar, outras vão até frutificar, mas vão ser arrancadas. Mas aquelas que vão frutificar, elas vão frutificar 30, 60 e a 100 por um. E aí, o que me chama a atenção, lá em Marcos 4, 26, fala o seguinte: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado. A semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Então, a gente vai ver aqui claramente o Senhor comparando o reino de Deus a esse homem que sai a semear, né? E mais na frente, no versículo 30 ao 32, diz o seguinte: novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, preste atenção, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E agora aqui ele está comparando o reino de Deus à menor semente, mas que se plantada, ela vai dar uma grande árvore. E essa árvore vai dar frutos para ela mesma? Não. Vai dar sombra para outras pessoas, vai dar sombra, aqui está falando das aves do céu. Mas a gente está vendo o poder de uma pequena semente. E está se comparando mais uma vez ao reino de Deus. E lá em João 12, 24, Jesus ele está predizendo, né, a sua morte. E aí ele fala o seguinte, João 12, 24. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também está. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E aqui a gente vê, né, a grande, maior e mais importante semente que foi plantada, que é Jesus. Né, ele morreu, mas ressuscitou. Mas ele foi a maior semente, a semente mais preciosa e poderosa, foi o Senhor Jesus, para que desse frutos, para que a gente não continuasse perdidos. Né? E aqui eu vejo também que no ato que a gente entrega a nossa vida para Jesus, também é uma semente poderosa. Porque aqui ele fala de negar a si mesmo. Né? Hoje, em muitos momentos, eu tentei controlar a minha vida, planejar tudo milimetricamente. Às vezes uma coisa saía do lugar, eu já ficava chateada. Mas hoje eu vejo, né? Uau, Senhor, eu não quero ter a minha vida como preciosa. Eu não quero que as coisas saiam do meu jeito, porque, de verdade, os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Se alguém me dissesse, algum tempo atrás, Fernanda, você vai para outra nação, nem me diga que era missões. Eu já dizia, não vou sair do meu país. Não tenho isso. Eu tinha uma carreira toda planejadinha, tudo certinho. Né? Quando eu saí do meu serviço público de 10 anos, eu ia ser nomeada chefe. Estava tudo bonitinho. Mas foi justamente no momento que eu entendi, né, o poder que há na semente, a minha vida como essa semente plantada,
que eu disse, Deus, eu não posso ser tão egoísta de ficar só com os meus planos. Né? Foram pequenos passos de obediência. Às vezes eu volto e as pessoas dizem assim, nossa, eu me inspiro em você, nossa, isso e aquilo outro. É uma responsabilidade tão grande, mas eu quero dizer para você, nada do que Deus tem para nós é pequeno. Os planos dele são justamente maiores do que você, para que você entenda que não tem nada a ver com você, é com ele. Você só precisa depender dele. E quando eu olho hoje, né, eu estava ali falando com a mama sobre o Marcos Freire também, nada começou grande. Foram pequenos passos de obediência. Tinha coisas que não faziam o menor sentido. Mas eu dizia, não, Senhor, se o Senhor está mandando, eu vou. Eu vou. Pequenos passos de obediência. E olhe mesmo, Jesus como a principal, né, e mais preciosa semente, mas você também é uma semente. É uma semente plantada, né, no Senhor, porque você entregou a sua vida para Ele, e você não faz ideia do quanto o seu sim vai reverberar em gerações, em vidas, né, daquilo que Ele tem como plano para a humanidade. Você faz parte de um grande plano. Repita comigo, eu faço parte de um grande plano de Deus. Amém? E lá em Gálatas 6:7, Gálatas 6:7, vai testificar, né, sobre essa visão, né, de reino de Deus como uma grande semeadura, né, como uma grande plantação, uma grande colheita. Fala o seguinte, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Né? Então, a gente escuta muito isso, né? Fulano está colhendo o que ele plantou, seja para o lado positivo ou negativo. Mas lembre-se disso, né? A colheita, uma semente, você vai colher o quê? 30, 60 e 100 por um. Outras poderão não frutificar. Mas o fato é que o reino de Deus é uma grande e poderosa semeadura. Né? Deus, Ele dá sementes para você estar plantando o tempo todo. E você tem que ter mesmo essa visão e essa consciência. Espera aí, essa semente é para mim, é para o meu alimento, essa semente é para eu plantar, qual o terreno que é para eu plantar? Né? Eu vou mais deixar para o final, mas eu pesquisei um pouquinho sobre plantação, não sou expert, mas eu fui pesquisar, eu disse, meu Deus, tem tudo a ver. Então, a semente ela vai dar fruto, né? Mas a gente precisa mesmo dessa consciência e dessa intencionalidade. Né? Às vezes, a gente está vivendo mesmo, o dia está passando rápido, mas a gente precisa ser intencional, né, naquilo que a gente está fazendo e pensando, né, nessa grande colheita, nesse movimento de semear as sementes e ver dar frutos. Ninguém que planta fica naquela, eu acho que não vai dar fruto. Não, você planta porque você quer ver o resultado daquela semeadura, daquela plantação. Então, a nossa vida mesmo é feita de semeadura e de colheita. O plantar pode até ser opcional. Você está com a semente na mão, você planta se você quiser. Mas a colheita, ela vem. Se você não plantar, você não vai colher nada. Né? Mas a vida da gente realmente é uma grande semeadura. E a gente vai ver lá, né, em 1 Coríntios 3:5. 1 Coríntios 3:5, né? A gente entendendo o poder, que a vida da gente é uma grande semeadura, o poder da semente. E lá no primeiro versículo em Lucas, a gente falou que o semeador, ele planta, mas ele dorme, e ele nem sabe como germinou e como cresceu. E agora a gente vai ver a palavra falando um pouco sobre isso. Né? Afinal de contas, lá em 1 Coríntios 2:5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais
vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor Jesus atribuiu a cada um. Porque o que é que acontecia? Paulo e Apolo estavam ali fazendo a obra de Deus. Mas um ficava, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo. E aquela confusão, e o Senhor, né, e Paulo, dando um equilíbrio nisso aqui, fala, eu plantei, né, no versículo 6, Apolo regou. Mas olha a consciência, né? Mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. E agora veja só, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Então, essa consciência, né, de quem nós somos em Deus, nós somos cooperadores. Quando a palavra compara a igreja, né, o corpo de Cristo, com as várias partes do corpo, o corpo está cooperando mutuamente. Por mais que a gente não veja, por dentro, os nossos órgãos, tudo está cooperando para que esse corpo funcione bem. Que até a gente sempre usa, né? Quando o dedão do pé, a unha encrava, o corpo todo sente. Mas no reino de Deus não existe maior ou menor. O fato da gente estar aqui nesse púlpito não significa que a gente é melhor do que ninguém, mas significa que a responsabilidade é maior, né? Mas cada um tem um papel fundamental no que acontece aqui na igreja, como eu falei para vocês, no que acontece nas nações. Mas o que importa é que nós somos cooperadores de Deus. E a minha oração, e por onde eu tenho passado, é que a igreja ela desperte nessa consciência de que Deus ele distribuiu dons e talentos. Aqui tem talentos que a gente nem faz ideias. Imagina o pastor com essa obra tão grande, e aqui tem talentos que ele precisa, mas você está aí sentado, calado, né? Procura mesmo servir a tua igreja. Eu lembro que quando eu cheguei num grande evento, eu não sabia nem como fazer, nem como me mover, e disse, não, vá tirando fotos do evento. Eu digo, opa, vamos tirar foto. Aí mandou ir para as casas, né, fazer visita. Eu disse, bom, eu nem li a Bíblia, nem sei quase nada da Bíblia, vou acompanhar, vou ficar na minha, mas Deus já estava fazendo algo na minha vida. E quando eu me dei conta, eu já estava falando do que Deus fez na minha vida. Eu não precisei decorar a Bíblia ou ler a Bíblia toda, mas Deus já tinha algo na minha vida, Ele já estava fazendo. Irmãos, eu costumo falar, evangelismo não é para quem tem um chamado de evangelista. Evangelizar, falar de Jesus é para todo filho de Deus. E a palavra traz isso mesmo. Nós somos aqueles que vamos reconciliar o mundo com Deus. E eu estava vendo nessa canção, né, e me lembrando de quem eu era e onde eu estou agora. Seria egoísmo demais da minha parte viver para mim mesmo e não ser um instrumento de Deus para que outras pessoas saiam da escravidão. Eu sei da escravidão que eu vivia. E eu sei agora onde eu estou, nesse lugar de filha de Deus. Quantas e quantas vezes, em meio à pressão, eu pensei em desistir. Quem nunca pensou? Mas o Senhor sempre me lembrava, não se trata só de você. E às vezes eu tomava aquele fôlego e ia, porque aí eu já esquecia a minha dor e já lembrava, existem pessoas que dependem do que Deus me chamou para fazer. E eu não posso ser egoísta e pensar em mim mesma, em pensar na minha dor. E muitas vezes é no momento que mais a gente está sofrendo e que a gente precisa de alguém, é que, na verdade, alguém precisa de nós. E quando a gente vai se dar conta, a dor que a gente estava sentindo, a gente nem sabe mais aonde foi parar. Porque a gente se deixou ser remédio, ser resposta para o outro. Então, eu sempre uso esse exemplo. Você vai num restaurante ou você vai em algum tipo de serviço, salão. Se você foi bem atendido, você é muito bom em fazer um marketing.
né? A empresa nem lhe contratou, mas você está ali fazendo. Ontem mesmo, né, eu pedi sushi, que eu ainda não tinha comido sushi em casa. Eu disse, meu Deus, que maravilha. E aí eu comecei a elogiar a pessoa, né? Eu disse, olha aí, eu fazendo o marketing, já saí mandando contato para outras pessoas. E por que você não faz isso com o que Jesus está fazendo na tua vida? Você é tão rápido, tão bom em fazer propaganda gratuita para uma empresa, para um local, mas aquilo que Deus está fazendo na tua vida, ai não, irmã, eu tenho vergonha, vai pensar que eu sou religioso, ai, vai pensar que eu estou querendo pregar religião. Não, fala de Jesus, fala o que Ele está fazendo na sua vida. Quantas vezes eu no ponto de ônibus, a pessoa reclamando do tempo, ou falando que o ônibus estava demorando, ali já era um fiapo de conversa que daqui a pouco você já estava falando de Jesus para a pessoa. Já estava falando de quem Jesus era. Então, comece assim, seja intencional. Tenha consciência do poder das sementes que o próprio Deus tem colocado na sua vida. Você tem voz, você tem fôlego de vida, você tem saúde, você anda. Até quem não anda, quem tem limitações, encontra um motivo, encontra uma forma de ser um instrumento de Deus. A gente é que se limita. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, se eu chegar diante do Senhor e ver coisas que eu deixei de fazer por me limitar. Às vezes eu tenho esses pensamentos, né? Então, não se limite. E lá em João, né, João 5,19, eu estou olhando o tempo e tem ainda algumas coisas para... João 5, oh glória, João 5,19. Jesus lhes deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de... Eu acho que eu já estou lendo mais. Espera aí, só um instante. João 5,19. Por que eu estou lendo esse versículo? Que Jesus fazia o que via o Pai fazer. E teve um momento no campo missionário, o campo missionário às vezes é muito solitário. E às vezes a gente se cobra demais, porque vocês não estão lá, e às vezes a gente tem que mostrar o que está sendo feito lá, para que até as pessoas, né, credibilizem, enfim, passa N coisas pela cabeça. E acompanhando missionários, eu via muitos passarem por isso. E eu refletindo sobre isso, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você precisa entrar num novo nível, de não se importar mais com o que pensam ao teu respeito, nem ter que mostrar serviço. Só se importe em estar comigo e replicar o que eu faço, em fazer aquilo que eu te mando fazer. E ponto final. Porque no campo missionário, ninguém está te vendo. É você e Deus, e você precisa ter essa consciência. Ninguém está vendo, mas o meu Pai está vendo. E peraí, não, filha, não é aqui, não é bem assim. Ok, Pai, então vamos corrigir a rota, é por aqui. Sim, filha, é isso mesmo, vai. E pronto. A gente precisa parar com essa onda de comparação dentro do corpo de Cristo, de querer, às vezes, mostrar mais serviço que o outro. Não é o teu serviço que vai te aprovar, não. O teu serviço vai apenas refletir o teu grau de relacionamento com o teu Pai. O teu serviço só vai refletir o teu grau de relacionamento com o seu Pai. Frase nova veio agora. Mas é isso mesmo, porque às vezes a gente está na igreja querendo mostrar também serviço. Quem não gosta de ser elogiado no trabalho, na igreja, onde for? Mas a gente não pode, não deve depender de elogios, nem de que alguém diga, você está no caminho certo. Não. Se você tem relacionamento com Deus, você sabe que você está fazendo aquilo que o teu Pai te chamou para fazer, e isso basta.
Se o reconhecimento está vindo, amém, glória a Deus e aleluia. Mas se não está vindo, pode ter certeza que Deus está vendo e Ele é o melhor dos galardoadores. Olha, eu vou dar um testemunho bem simples, que eu me lembrei, né, esses dias aqui, andando de ônibus. Porque lá não tem esse transporte público maravilhoso aqui não, viu? Eu fico muito limitada. Foi a primeira vez que eu me senti um pouco privada, né, de liberdade. Mas eu estava no ônibus e, como agora é tudo no cartão, eu estava com dinheiro, eu não estava com cartão. E eu falava, eu posso te dar em dinheiro e você passa no cartão? Aí a pessoa passava, não, não precisa não. Aí eu, oxi. Aí outro, a mesma coisa, a mesma coisa. E o Senhor me lembrou que quando eu trabalhava na prefeitura, eu recebia o cartão de Vale Transporte. Quantas vezes a pessoa estava ali e eu passava? Saía passando meu cartão, passando. E agora está vindo a colheita. E eu fiquei me lembrando disso. Gente, são coisas pequenas que a gente não faz ideia. Mas o nosso dia a dia, lembre-se disso. É uma grande semeadura, mas vai chegar o momento da grande colheita. Amém? E essa palavra ela é muito abrangente. Você pode pensar na semeadura da palavra, que eu já falei aqui de evangelismo, mas é nas mínimas coisas, como esse exemplo que eu me lembrei agora. Né? Você está plantando, mas também vai vir a hora que você vai colher. Amém? E lá em João 14, né, eu quero encorajar vocês, João 14, do versículo 12 ao 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, Jesus falando, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, desde que eu me converti, eu fico me lembrando disso. Porque a gente precisa ousar mesmo e lembrar que o Senhor Jesus, Ele disse que faríamos obras ainda maiores. E se Ele falou, eu ando no que Ele falou. Eu não ando no que eu estou vendo acontecer, no que eu escuto falar de notícia ou ao meu respeito. Ele falou, eu farei obras ainda maiores. Então, eis-me aqui para fazer essas obras. Amém? E mais ainda, em João ainda 14:16, ele fala o seguinte, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem conhece. Então, Jesus, ele prometeu que faríamos obras ainda maiores, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele deixou o quê? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que criou todas as coisas, o Espírito que nos capacita e nos encoraja para fazer todas as coisas. Então, eu sempre lembro, não é na força do meu braço, não é do meu jeito, mas é o Espírito Santo que vai me conduzindo. Tanta coisa esses dias passando pela minha mente, eu disse, ai meu Deus, o que é que eu vou ministrar, como vai ser e aquilo outro. E está aqui, o Espírito Santo capacitando, o Espírito Santo fluindo. Mas se eu me intimido e fico sentado, e digo, não é comigo não, deve ser com outra pessoa. Não, é porque eu sou assim, não é porque isso, porque aquilo outro, não. É o Espírito Santo que habita em você. Se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo passou a habitar em você. E é Ele que te capacita a fazer todas as coisas. Amém? Você não está sozinho. Você tem Ele. E a gente já leu antes, né? Quem dá o crescimento é Ele. A gente apenas planta, outro rega,
mas quem dá o crescimento é Ele. Quem faz é Ele. E aí, estudando, né, sobre colheita, sobre plantação, sobre sementes, né, eu queria deixar aqui algumas dicas para uma boa colheita, segundo essas pesquisas, mas que a gente pode trazer, né, para a palavra de Deus. A gente já falou bastante sobre esse processo. E diz o seguinte, né, nesse vídeo que eu li, falava sobre não reter as sementes. E quantas vezes a gente pode estar retendo a semente que Deus nos deu? Então, se você quer ter uma boa colheita, não retenha a semente. Preste atenção nas sementes que Deus já tem colocado na sua vida. Deus está me lembrando agora que quantas vezes Ele dá algo para a gente fazer e a gente é muito rápido em dar desculpas, né? Mas se Ele está mandando você fazer, é porque Ele já colocou a semente que você precisa para fazer. E também fala, né, como dica, sobre o tempo de semear e o tempo de colher. Cada semente tem um tempo oportuno para plantar. Mas não é só plantar. Cada semente tem um tempo de colheita. Tem sementes que eu ainda estou ali, né, monitorando, regando, porque ainda não veio a colheita. Mas tem outras que já vieram. Né, eu estou me lembrando de algo que eu tinha que falar para vocês, né, da importância das amizades, né, a rega como a oração. E Deus me deu aqui nessa igreja amigos de oração, e a gente se reunia para orar. Né, a gente era muito intencional mesmo nisso. E a gente até botou o nome do grupo de Fire, que permanece até hoje. Rode vir, a gente está lá fazendo uma chamada e orando, né, por coisas. Tem o Wendel, tem a própria Leila, tem Indira, tem Cacau nesse grupo. Até o Brian, que tá nos Estados Unidos, também faz parte disso. Então, eu estava me lembrando agora para falar sobre isso, né? Sobre você ser intencional nas suas amizades também e essa regra de oração. Outra dica para uma boa colheita, que aí entra isso agora. Não abandone as suas sementes. Você planta e deixa lá. Qual é a semente que vai frutificar se ela foi plantada e esquecida lá? E aí fala da rega em oração. De você regar a semente que você plantou em oração. E uma outra dica que parece ser bem óbvia, né, mas é verdade. Semeie para garantir uma boa colheita. Quantas vezes a gente está ali, né? Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Mas, Senhor, tal situação. Mas você não semeou nada de forma intencional para que aquilo aconteça. Eu me lembro quando Deus falou para ir espiar a terra, que eu fui pesquisar o valor da passagem. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora, como é que eu vou? E aí o Senhor falou comigo, esqueça essa parte e vá com aquilo que você já tem nas mãos. E aí eu fui pesquisar o visto, e aí eu tinha o valor do visto. Eu digo, então eu vou por aqui. A passagem vai se manifestar em algum momento. E eu aproveito para dizer que algumas vezes eu dizia, meu Deus, é tanto dinheiro, que eu acho que era melhor eu levantar esse dinheiro e ofertar na obra, ia dar mais futuro. Aí o Senhor falou, você não entendeu, foi nada. Eu não me movo por dinheiro, nem por nada disso. R$1 e 1 milhão, tanto faz para mim. Fernanda, entenda uma coisa, eu me movo por propósito. Dinheiro é a mínima parte. Eu acho que alguém precisava ouvir isso. E aí, para concluir, eu quero falar sobre o processo mesmo de semeadura e colheita. Baseado ainda nessas pesquisas, mas a gente viu no decorrer da palavra tudo isso se alinhando. No processo natural de semeadura e colheita, há o quê? A seleção das sementes. Aquilo que eu falei. Né? Você entender que Deus, Ele dá semente ao que semeia. Então, Deus, Ele coloca a semente nas suas mãos. E aí você, com a ajuda do Espírito Santo, vai selecionar essas sementes. E aí existe a preparação do solo. Tem algumas sementes que você só lança no solo.
né? Deus vai dar sim o crescimento, mas tem outras que você vai ter que se preocupar em preparar o solo, em oração, não sei, o Espírito Santo vai te direcionar. E aí, mais uma vez, como a gente já ouviu, fala da rega e do monitoramento. Eu seleciono as sementes, eu preparo a terra, eu planto, mas eu preciso regar e monitorar. E aí, finalmente, a colheita. E a colheita, lembrando que quando a semente ela germina, ela dá fruto a 30, 60 e a 100 por um. E aí, para concluir, Gálatas 6:9, praticamente no tempo, glória a Deus. Gálatas 6:9 diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, repita comigo, no tempo próprio, colheremos. Mas completa dizendo o quê? Se não desanimarmos. Amém? Então, eu queria encorajar você com essa palavra e de você agora andar de forma intencional, lembrando, né, que o reino de Deus é essa grande semeadura, onde se planta, mas também se colhe. E a gente pode colher a 30, 60 e a 100 por um. Amém? E eu queria agora, né, que vocês curvassem a cabeça. Antes de falar, né, sobre entregar a vida para Jesus, eu sinto mesmo de orar, né, por vocês. E eu oro mesmo, Senhor, com meu coração cheio de gratidão por essa casa, por essa família, Senhor, a família que o Senhor me deu, Pai. Como eu sou grata, Pai, por essa família. Eu me sinto honrada, presenteada por cada um que aqui está. E eu oro mesmo, Pai, para que essa palavra ela se expanda no coração deles. E eles entendam que eles não vieram parar aqui por acaso. Aqui é um lugar onde o Senhor tem grandes planos. Eu sei que aqui vão sair pessoas para mais diversas nações, para mais diversos lugares do Brasil. Aqui é um lugar, Pai, onde o Senhor atrai pessoas, o Senhor treina, o Senhor capacita e o Senhor envia, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por esses grandes trabalhadores para a última e grande colheita, Senhor. Obrigada, Pai. Eu declaro que nenhum dos teus talentos ficarão enterrados, Pai, mas cada um sabendo quem eles são no Senhor e deixando com que esses talentos se multipliquem. Eu declaro, Pai, sementes poderosas, gerando a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém.